já foi torturada e agredida em muitas manifestações, mas ela nunca desistiu. Verdadeira heroína, mulher guerreira, esta é a Laurinda Gouveia. Mulher que vive de venda de fuba e de mucua nos mercados de Luanda. Quando ela não está a vender, ela abraça as causas sociais do país. Ela transforma-se numa ativista. Ela transforma-se numa verdadeira heroína. Ela já foi detida e torturada em manifestações em Luanda. Nesse vídeo eu vou contar para ti sobre a trajetória da diva do povo, Laurinda Gouveia. Então fica ligado até o final desse vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Laurinda Gouveia, mais conhecida como Timpavita, fez curso de filosofia na Universidade Católica em Angola, enquanto ela trabalhava como faxineira e também vendia churrasco e sopa e cerveja nas ruas. Ela cresceu longe da sua mãe e longe do seu pai falecido. Foi educada pelos tios paternos que pagavam seus estudos até o 10º ano e depois ela precisou de autofinanciar os seus estudos com seu dinheiro do churrasco, com seu dinheiro das cervejas que ela vendia na rua. Ela continuou os seus estudos. Ela iniciou no ativismo no ano de 2011, no movimento revolucionário, sendo uma das poucas mulheres que luta contra a corrupção do partido que nos governa há mais de 45 anos, a.k.a. MPLixo. Em 2014, ela foi brutalmente espancada pela Polícia Nacional. A polícia que deveria nos proteger espancou brutalmente a Laurinda Gouveia. O motivo era simplesmente porque ela estava na manifestação a fazer vídeo como uma repórter cidadã. A polícia bateu ela mesmo ela estando grávida. Essa mulher sofreu muito mesmo. Em 2016, ela foi acusada num processo que ficou conhecido como os 15+2. Nesse ano, a Laurinda Gouveia ficou muito conhecida por fazer parte desse grupo. Atualmente é uma das líderes do movimento em defesa dos direitos das zungueiras. Laurinda Gouveia é uma das mulheres que luta todos os dias por uma Angola melhor. A sua luta é notável. Nas manifestações, ela está sempre na linha de frente. Ela está sempre a comandar a carruagem da manifestação. E não podemos esquecer da sua particularidade. Mulher que ganha vida com dignidade e não se deixou levar pelo imediatismo. Ela nunca se vendeu como os outros ativistas. Ela permanece firme nos seus ideais. Laurinda Gouveia é um grande exemplo de resistência. Mulher inspiradora. Acima de tudo, humilde. Esta mulher é a verdadeira mãe África. Ela tinha tudo para se vender no sistema, mas ela nunca se vendeu. Ela nunca aceitou os prêmios do MPLA. Nesse vídeo, a Laurinda Gouveia fala que foi coagida pelo MPLA e pelos próprios ativistas que também participam nas manifestações. Então vamos ver esse vídeo para nós entender essa parte da história. E a proposta que eles me fizeram qual foi? Laurinda, nós temos aqui agentes bonitos, você pode ficar com um desses agentes, né? Você até pode continuar no movimento e você vai começar a nos dar informação. E eu acredito que essa proposta que eles me fizeram, que eles tentaram e não conseguiram, fazem em vários ativistas, do tipo, vocês continuam lá a dar cara pela luta, mas vocês vão trabalhar conosco. E muitos companheiros estão mesmo nessa luta a fazer trabalho do regime. Agora eu vou entendendo, um dos companheiros, e que vocês conhecem muito bem, e dei a cara, né, quando ele estava doente. Eu até queria apagar os postes, porque eu estou a juntar agora as peças. Eu fui usada novamente.
me disse, Laurinda, seria bom que você morresse naquele espancamento. Se você morresse, nós não estaríamos com essa vida, nós estaríamos mais ou menos. O que quer dizer que quando morrem pessoas na manifestação, muita gente beneficia disso. Mas eu disse, olha, eu não vim para morrer como um cão. Eu não vim, ninguém veio aqui no mundo para morrer como uma barata. O meu sangue tem que ser honrado. Fui aliciada pelo falecido Rascova, que ligou para o afilhado da minha tia na altura em que fui espancada, no sentido de que tinha uma casa para mim no Quilamba. Isso aconteceu e vai acontecer mais, está a acontecer. Muita gente nesse movimento não está pela causa, por isso é que eu estou a alertar as pessoas. Fui espancada pelo Lázaro, por amando do Lázaro e muitas vezes pelo Lázaro. Enquanto eu tive concebida, meu bebê nasceu com problemas. Depois de muito tempo, meu bebê, antes de completar um mês, meu bebê apanhou uma outra doença. Laurinda Gouveia é uma mulher de garra. Família, ela merece todo o nosso respeito. Ainda existem mulheres socialistas em Angola. Ainda existem mulheres que lutam por uma vida melhor em Angola. Ainda existem mulheres com propósito de vida que não vendem a sua dignidade para ninguém. A prova disso é a Laurinda Gouveia. A prova disso é a Cisaltina Cutaia. A prova disso é a Laura Macedo. A prova disso é a Rosa Mendes. A prova disso é a Ana Karina. A prova disso é a Tânia Patrícia. A prova disso é a Ginga Savimbi. Essas mulheres que citei agora são mulheres que têm voz, mulheres que saem às ruas e gritam liberdade, mulheres que não têm medo do MPLA, mulheres que querem uma Angola melhor. Essas mulheres merecem o nosso respeito, essas mulheres merecem o nosso apoio, merecem o reconhecimento do povo, porque elas lutam não só por elas, elas lutam por uma Angola melhor. Essas mulheres é que são exemplo a seguir, divas de verdades, divas do povo. Laurinda Gouveia é uma verdadeira diva do povo. Não é como as outras divas que só aparecem quando estão a vender disco. Quando o povo está a sofrer, essas divas aí não aparecem, ficam nas suas, têm medo de aparecer porque o MPLA vai catanar as suas carreiras. Então elas não merecem ser chamadas divas do povo. Divas do povo são essas mulheres que saem às ruas e gritam liberdade. Divas do povo são essas mulheres que querem uma Angola melhor. Essas mulheres que sonharam com uma Angola melhor e continuam a lutar sem medo das suas próprias vidas. Elas sim são divas do povo. Laurinda Gouveia é a heroína do nosso tempo. Nós não vimos a rainha Ginga Mbandi a lutar. Nós não vimos a rainha Ginga Mbandi a defender o povo angolano. Mas vimos a rainha Ginga Mbandi nas histórias. Vimos escrituras que escreveram que a rainha Ginga Mbandi lutou. E todos nós admiramos essa força, esse esforço que a rainha Ginga Mbandi fez. Todo angolano reconhece a rainha Ginga Mbandi como uma defensora do povo. Mas nós vimos a Laurinda Gouveia a lutar pelos direitos angolanos. Nós vimos essas mulheres nas manifestações a exigirem liberdade para o povo angolano. E essas mulheres merecem o nosso reconhecimento e o nosso respeito. Esse vídeo era simplesmente para mim partilhar com vocês a história da Laurinda Gouveia, uma diva angolana, uma heroína do povo angolano. Então, família, ficamos por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Fui!